hoje nós vamos para o módulo 3, já, né? Que rápido que tá. E inclusive vamos falar sobre estudo, tudo a ver, né? Com esse assunto que a gente está aqui debatendo. E eu lembrei que a maioria das pessoas, pelo menos as que frequentam a casa espírita, né? Sempre estudaram, seja na escola, seja em cursos que fizeram, ou até mesmo no centro espírita. Mas talvez a maior parte das pessoas nunca pararam para pensar quanta coisa, né, implica em estudar, como se deve estudar corretamente, assim, de uma forma mais proveitosa, e é exatamente isso que o módulo 3 nos ajuda a pensar, né? Exatamente, logo no começo do módulo ele já explicita pra gente, né, o que é esse estudar corretamente, né? Que vai muito além da quantidade, né, de quantos livros tu lê, de quantos textos tu lê por semana, por exemplo, e vai muito mais em relação à qualidade, né, em como tu estuda, por que tu estuda, o que você vai estudar, né. E nisso ele já traz um pouquinho do conceito de aprendizado, né, começa a introduzir novamente esse conceito, e esse conceito é realmente diferente para cada um, né, esse aprendizado ele vai se dar de maneira diferente, né. Cada um vai entender o seu ritmo de estudo, entender como que vai estudar de uma melhor forma, né? Claro que dentro da doutrina a gente sempre lembra que esse estudo ele é sempre voltado para a aquisição desses bens morais, né? Desses benefícios morais do espírito. E nesse sentido, então, a pessoa realmente precisa estar participando desse estudo, desse grupo de estudos, ou mesmo de forma individual, precisa estar participando de uma forma ativa, né? De uma forma consciente de que ela está estudando e sendo parte ativa do processo de construção desse aprendizado, né? E é importante que você falou também, não só na doutrina espírita, mas em tudo que a gente aprende, né, no nosso cotidiano. Como, por exemplo, a gente vai estudar para entrar numa faculdade, ou um músico aprender um instrumento, ficar melhor nele. Isso exige uma dedicação, né, uma paciência, e que você não vai aprender de uma hora para outra, né? Então, é uma coisa que exige essa dedicação, esse estudo, essa paciência, que é um processo demorado, né, o estudo, e que demanda dessa paciência. E o módulo 3, ele traz 5 regras, assim, pra gente ter um estudo que renda, né? Faz render. Ele fala pra gente estudar regularmente, estudar um pouco todo dia ali, fazer um pouquinho todo dia, estudar com concentração, você ter um foco, você ter realmente ali determinado o que você vai fazer, você ter intervalos. Então, estudar muito de uma coisa só não vai ser saudável, você não vai conseguir aprender. E estudar sistematicamente, você vai definindo metas, você vai definindo desafios para você conseguir ir para frente realmente, né? E a última é estudar com alegria, que você gostar do que você estuda realmente, né? Porque quando você não gosta, vai demorando, vai mais atrasado, né? Então, essas são 5 regras que o módulo 3 traz aí, que eu achei bem legal falar. E outra coisa, seguindo um pouco mais pra frente no módulo, né? É algo que é mais relacionado aos monitores em si, daí, que é em relação à metodologia, né, de ensino, e como a gente vai passar esses conteúdos para um grupo, né? E isso tem a ver com aquele como que a gente comentou no começo dessa nossa conversa, né? Em como a gente vai estudar, o que a gente vai fazer para que a gente aprenda, né? Como um grupo de estudos. E nesse sentido, cada grupo e cada estudo vai ter uma eficácia de uma diferente metodologia, né? Então, não adianta a gente trazer um modelo específico e falar que esse é o modelo certo. Então, a gente precisa sentar 1 hora por dia com um grupo e ler. Isso pode funcionar para um grupo e não pode funcionar para outro. Então, é importante o monitor desse grupo entender como é que esses participantes entendem e estudam de uma forma mais eficaz, né? E só assim a gente vai conseguir fazer esse estudo de uma maneira proveitosa para atingir aqueles objetivos que a gente comentou em relação à evolução do senso moral do ser, né? Exatamente, né? Fundamental isso que vocês lembraram. Porque imagina quantos compêndios, quantos livros, quantos anos de estudos Allan Kardec iria necessitar, que já foram muitos, né? Mas ele ia precisar muito mais se ele não tivesse adotado um método. Até por conta da formação dele como pedagogo, ele soube organizar isso muito bem. E cada livro da codificação, ele tem uma metodologia própria,
que está relacionado tanto com o tema, como também com o público que iria ler aquilo ali. Então, quando no livro dos Espíritos, né, começa com perguntas e respostas, e é organizado em perguntas e respostas, essa é uma maneira muito eficiente, já usada desde a antiguidade, para introduzir ideias filosóficas, né? Porque pergunta aquilo que é questionado e traz uma resposta que elucida. Já os outros livros não seguem exatamente esse modelo. Em algumas partes sim, mas nem todas as partes, né, do Livro dos Médiuns, da Gênesis, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem isso. Então é fundamental ter essa atenção e esse cuidado de pensar que para cada assunto, para cada tipo de objetivo que se tem em relação a esse aprendizado, uma metodologia vai se tornar mais adequada e outra não. Sem contar, como tu falasse, Alberto, a questão das pessoas, né? Tem pessoas que são fáceis de entender só ouvindo, assim, outros já tem que ler e escrever. Então, cada estudo tem que respeitar essa característica particular, pessoal das pessoas. Como no caso, Allan Kardec respeitou o conteúdo, né? A grandeza desse conteúdo que era a nova doutrina espírita. É muito interessante você citar o Kardec, porque as obras básicas elas são um exemplo muito frequente, né? Que influencia muito a doutrina espírita. E realmente, como você disse, essa metodologia que ele usa em cada livro é diferente uma da outra, realmente. Você mencionou a filosofia, que é um conceito filosófico, você questionar para obter o conhecimento, né? E o Kardec, apesar de ele usar metodologia diferente, ele vai sempre juntando em padrões, em temas. O Livro dos Espíritos é um exemplo. Ele vai fazendo as perguntas e vai separando por temas e vai tirando essas conclusões, aprendizados disso. Já no Evangelho, ele usa os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, e vai tirando o ensinamento disso. Então, as obras básicas, elas são um exemplo muito bom de metodologias diferentes que o Kardec usa para adquirir esse conhecimento. E ampliando um pouco mais esse estudo das metodologias das obras, dentro da doutrina mesmo a gente consegue observar que cada autor espiritual traz uma metodologia diferente em relação à sua linha de raciocínio, né? E cada autor e cada pessoa vai pegar um diferente ângulo em relação ao mesmo conteúdo, né? Então, se a gente for pesquisar, por exemplo, sobre o alto amor, a gente vai encontrar dentro do Evangelho uma visão, dentro de Joana de Ângeles outra visão, Emmanuel trazendo outra, que complementam essa construção de um conhecimento maior, né? Então, dentro desse grupo de estudos, a gente precisa analisar de novo qual que é o ângulo que a gente vai tomar para que nosso estudo tenha melhor eficácia com os nossos participantes. E nesse sentido, então, continuando um pouco sobre as metodologias, o módulo traz para a gente 3 aspectos importantes que uma metodologia deve ter. A primeira sendo a abordagem, que tem a ver com essa questão dos pontos de vista, né, de qual caminho que a gente vai tomar. O segundo como sendo o uso de recursos didáticos e humanos. E aí entra toda a questão de a gente aproveitar as potencialidades de cada um dentro do grupo, entender quem são as pessoas que estão dentro do nosso grupo, como é que a gente pode aproveitar isso de uma maneira efetiva. E a terceira que é a aplicação de técnicas, né? E aí entra um pouco as dinâmicas de grupo, muito presentes também na evangelização, né? Como um exemplo, assim, para trazer o conteúdo de uma forma diferente, né? De trazer um pouco o envolvimento dos participantes entre eles e com o conteúdo. Exatamente, né? Essa questão da dinâmica de grupo é até uma marca, né, do estudo sistematizado nesse formato das apostilas, como a gente viu no módulo anterior, por conta da necessidade de aprender com o outro, né, que é uma base da própria filosofia espírita, da filosofia cristã, né? Nós não estamos no processo evolutivo para fazer isso acentuando o nosso egoísmo, ao contrário, né, praticando esse amor. Então, eu até me lembro de um grupo de estudos que eu participei e que eu gostei muito, porque o monitor sempre trazia assim, vários livros e ele dava tipo questões, né, para nós, acha onde é que está escrito sobre tal coisa, e aí cada participante tinha que ficar ali buscando no livro e depois expor. Então, tudo isso tanto instigava nós a pesquisar nas obras, a ler, né, a buscar isso depois, porque muitas vezes não se achava a resposta,
e também aprendia a falar, expor suas ideias para os demais. Isso era muito motivante. Cada encontro, cada semana era mais legal. Claro que nem todos os grupos que eu participei foram assim. E a motivação também é algo fundamental, né? Então, conforme o assunto, a metodologia, a dinâmica vai se adequar e também em relação ao objetivo que se quer alcançar. Então, tudo isso é um conjunto que tanto nos ajuda a estudar como a aprender, né? São duas facetas, dois lados da mesma moeda. O módulo 3 ele traz pra gente que esse desenvolvimento, esse aprendizado, é um desenvolvimento que a gente faz em grupo, que a gente faz um envolvimento efetivo desses participantes, né? E buscando um objetivo em comum, né? Que é a doutrina espírita, que é aprender a doutrina espírita. Então, é um ponto muito importante que o módulo 3 também traz. E ele também traz que a aprendizagem é um processo que provoca uma transformação na gente. Então, não é só acumular conhecimento, né? Realmente, essa absorção do conhecimento para você poder transformar, né? O ser humano, ele nasce com um potencial inclinado para aprender. Então, o que precisa realmente, que você tinha dito, a motivação, instigar a pessoa a aprender realmente e absorver esse conteúdo, não só acumular o conhecimento, mas realmente absorver e entender esse conteúdo. Exatamente. Então, até tem uma citação, né, do Walter Alves ali na apostila, que é muito interessante porque se vincula a essa pedagogia espírita, né? Que é a educação em sua essência, não é um simples processo de construção de um conhecimento acumulado pelas gerações anteriores, mas um processo de transformação e crescimento e que vai além do conhecimento acumulado. É preciso, pois, educar para a mudança, né? Bem como você falou. Sim. E é exatamente nesse sentido que algumas escolas, né, pedagógicas existiram, como a behaviorista, a Gestalt. Mas, assim, do ponto de vista da doutrina espírita, essas escolas principalmente nos fazem pensar o quanto é importante colocar o ser humano, né, o ser pensante, o ser imortal, que é o espírito, no centro desse aprendizado. Então, não importa, né, o nosso grupo leu vários livros, não importa, é que leu meia página, mas aquilo ali realmente tocou as pessoas, né? Então, esse colocar o sujeito no centro do aprendizado é o fundamental. Uhum. A gente sempre tocando nessa tecla, né, Mara? Em relação da aprendizagem com o espírito imortal, né? E, de novo, esse módulo 3 reforçando isso pra gente. Que essa aprendizagem espírita, ela vai além do material. Ela vai além dos aspectos biológicos da nossa mente, da nossa compreensão, mas também pega todas as questões psicológicas mesmo do espírito, trazendo um pouco das encarnações, né, dos atavismos que a Joana traz pra gente, que a gente já carrega com a gente, sobre a gente superar essas dificuldades, né? E claro, de novo, a aprendizagem espírita trazendo o senso moral que a gente precisa conseguir e atingir, né? E isso a gente não consegue em uma só vinda para cá. Então a reencarnação nos ajuda também a aprender a entender, esse conceito da aprendizagem espírita. E tem tudo a ver também com a aprendizagem associativa e reflexiva. São dois tipos de aprendizagem que a gente utiliza dependendo da situação. E a aprendizagem associativa, ela é basicamente uma aprendizagem que a gente faz reconhecendo esses padrões. A gente associa um fenômeno ao outro e vai ligando essas coisas, vai obtendo informação a isso. Por exemplo, o Kardec, quando ele visitou as mesas girantes, ele foi visitando, ele foi perguntando, falando com os espíritos, ele foi juntando essas informações, associando isso para tirar a informação. Aí já a aprendizagem reflexiva, ela é um pouco mais lógica, depende um pouco mais do lógico do aprendiz, e ele é defendido por teóricos cognitivos, né? E é uma aprendizagem que se trata muito mais da indução, da dedução. Você não faz essa associação de fatos, né? Você deduz por um fato só. Você realmente faz essa lógica mesmo com o fato que você tem ali. Exatamente, né? Então, até dentro desse aspecto, né, de como a aprendizagem está implicada numa realidade, que também a última parte ali da apostila
vai falar das atividades de apoio, né? De visitar o asilo, de até trazer outras pessoas, de assistir vídeos, de participar da atividade da casa, outras atividades que não é só o grupo de estudo, para também ir trazendo dessas outras experiências, exemplos para colocar naquelas teorias, naqueles estudos e associando e refletindo, né? Porque se o espírito é uma característica, né? Um elemento fundamental do espírito é a sua inteligência, então aprender é basicamente, né, usar dessa inteligência. Para isso a gente tem que refletir. E nesse sentido das ações práticas, né, é justamente quando a metodologia que a gente definiu para aquele grupo consegue ser aplicada de verdade no sentido de conseguir atingir a reforma íntima de cada participante. É justamente com essa prática e com fazer algo, ir a algum lugar, que a gente consegue então transformar o indivíduo de uma maneira diferente, né? Além desse estudo teórico, também conseguir aplicar de uma maneira, num ambiente controlado, num ambiente de estudo, com um grupo que confia um no outro, né? Então isso vem muito nesse sentido da reforma íntima que a gente tem comentado. É fundamental mesmo registrar isso que você falou, que o grupo de estudo ele é um laboratório de almas ali, né? Um laboratório não se faz só o conhecimento teórico, né? Se faz também as experiências, as pesquisas. Então, quando você vai visitar um asilo, vai visitar um trabalho de caridade com esse seu grupo de estudo, você vai pôr em prática o que você aprendeu dentro da sala de aula, né? E que sem isso você não consegue fazer essa reforma íntima que o Alberto mencionou, né? Realmente ver ali na prática, entender como esse conhecimento moral funciona. Exatamente, né? Bom, esse módulo 3 a gente vai ficar conversando aqui até amanhã, né? Porque ele tem muita coisa, mas a mensagem é essa, né? Que o grupo de estudo é um lugar privilegiado de se trocar tanto a informação, né? E burilar esse conhecimento, como especialmente experienciar, né? Esse sentimento de respeito, tolerância, né? E mesmo, né? Amizade, fraternidade, tudo que é de bom. Então vamos para o próximo daqui a pouco.